Aula 11, parte 2, para ELIG 3Ms, matemática 3, polinômios. Então, aqui, ó, a gente vai ver o fato de ter multiplicidade de uma raiz. Então, as raízes de uma equação algébrica podem ser todas distintas ou não. E é verdade, né? Quando eu tenho uma situação como essa aqui, ó, seja a equação algébrica x menos 2 ao quadrado, x mais 1 ao cubo, que multiplica x menos 3, que é igual a zero, o que pode ser colocado na forma. Então, aqui, se está ao quadrado, ó, eu tenho duas vezes esse fator. Então, eu posso escrever x menos 2, que multiplica x menos 2. Aqui, o fato de estar ao cubo, eu posso escrever 3 vezes esse fator. Então, x menos 2 que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 1. E, por último, x menos 3, que é zero. Então, de acordo com o teorema que diz da multiplicidade das raízes e como se coloca as raízes, nós podemos observar que a equação tem 6 raízes, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma raiz é dupla igual a 2. Aqui está x menos 2, mas lembre-se que quando eu escrevo na forma fatorada, eu escrevo x menos o valor da raiz encontrada. Logo, a raiz aqui é 2. Aqui a raiz é menos 1, porque se escreve aqui dentro x menos o valor da raiz. Então, para dar mais, significa que a raiz é menos 1. Então, vamos lá. Podemos observar que a equação tem 6 raízes. Uma raiz dupla igual a 2, uma raiz tripla igual a menos 1 e uma raiz simples igual a 3. Exemplo. Sabendo-se que menos 1 é uma raiz dupla da equação x na quarta menos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7 mais 6 é igual a zero. Então, essa equação pode ser dada como a x mais 1 ao quadrado vezes o quociente de x. Então, se menos 1 é raiz dupla, eu posso utilizar Briot-Ruffini e aplicar esse menos 1, x igual a menos 1, duas vezes em Briot-Ruffini, porque eu sei que ela é uma raiz dupla. Então, para determinarmos o quociente, que é do segundo grau, aplicaremos duas, claro que é do segundo grau, eu já sei que é do quarto, se essa aqui é a raiz dupla, o meu resultado vai ser uma equação do segundo grau, que é esse meu quociente. Aplicaremos duas vezes o dispositivo de Briot-Ruffini, abaixando para o segundo grau a equação dada. Assim, as raízes, a primeira é menos 1, a segunda também, porque é dupla. Então, como é que eu faço? Aqui eu coloco os coeficientes da minha equação. Então, é 1, menos 3 de novo, 7 e 6. E vou aplicar. Vou copiar o primeiro coeficiente, né? Que é 1, e vou fazer menos 1 vezes 1, menos 1. Com menos 3, menos 4. Menos 1 vezes menos 4, 4. Menos 3, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Com 7, dá 6. Menos 1 vezes 6, dá menos 6. Com mais 6, dá 0. E aqui, então, eu vou ter um quociente de terceiro grau, né? Se é do terceiro grau, aplicando menos 1 de novo, eu vou ter um quociente de segundo grau. Então, vamos lá. Copio aqui o primeiro coeficiente, que é 1, e faço menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 com menos 4, menos 5. Menos 1 vezes menos 5, 5. Mais 1, 6. Menos 1 vezes 6, menos 6. Com 6 dá resto 0. Então, aqui eu tenho os coeficientes, esse aqui vai ser do terceiro grau, né?
E esse quociente vai ser do segundo grau. Então, são os coeficientes do quociente. Logo, o quociente vai ser dado pela equação x, quer dizer, 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, menos 5, que é o coeficiente de x, 6, o termo independente. Fazendo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, eu vou achar as raízes 2 e 3. Logo, como perguntava lá em cima no exemplo, ó, sabendo que menos 1 é raiz dupla da equação, na verdade, encontre as demais raízes. Então, eu tenho que ter pelo menos 4 raízes, certo? Mas aqui ele já está dizendo que menos 1 é raiz dupla. Então, quais são as raízes dessa equação? Menos 1, depois 2 e, por último, 3. Quando eu faço o conjunto das respostas de solução, menos 1 não tem sentido escrever duas vezes, né? Então, se está na forma de menos 1, ou se não, se ele quisesse que eu escrevesse na forma fatorada, ficaria assim, ó, x na quarta menos 3x menos 3x ao quadrado mais 7x mais 6 é igual x menos menos 1 mais 1. X menos menos 1, x mais 1 de novo. Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado, x menos 2, x menos 3. E aqui a gente tem, de fato, as 3 raízes. Ou seja, a solução de encontrar as raízes é menos 1, 2 e 3. Porque num conjunto, por definição de conjunto, eu escrevo uma única vez o elemento. Não tem sentido escrever duas vezes, né? Então, se eu escrever um conjunto assim, ó, menos 1, 2 e 3, quantos elementos tem nesse conjunto? 3, porque eu estou escrevendo esse aqui repetidamente. Porque sempre num conjunto vai ter tantos elementos distintos, tá? Então, por isso que eu coloco só uma vez. Terminada, então, a parte 2 da aula 11.